Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ediva do canal Bistrô dos Salgados e nesse vídeo eu vou lhe mostrar o passo a passo de uma produção fácil e prática de pizzas. E para você não errar nessa receita, fica comigo até o final, porque esse vídeo está cheio de dicas e segredinhos. Vamos lá para o passo a passo da nossa maravilhosa receita? Para o recheio da nossa pizza, vamos precisar de um sachê de molho de tomate, 200 gramas de frango cozido e desfiado, e você pode cozinhar com o tempero de sua preferência, 200 gramas de presunto, ele estava em fatias, como está aqui a mussarela, e eu cortei em tirinhas. Uma lata de milho escorrido, aqui eu tenho 200 gramas de linguiça calabresa, 100 gramas de queijo parmesão, você pode ralar ele no lado mais grosso do ralador, ou se você preferir, você pode usar do pacotinho. Aqui eu tenho 600 gramas de queijo mussarela. Essa balança não é precisa, por isso que fica assim, viu, pessoal? 603, mas é 600 gramas. Aqui eu tenho orégano e vou usar azeitonas também. Os 600 gramas de queijo eu vou passar no processador. Se você não tiver o processador, a dica que eu lhe dou é a seguinte: compre os pedaços de queijo mussarela e com ele gelado, você vai passar no lado mais grosso do ralador. Funciona super bem, tá bom, pessoal? Quando eu não tinha processador, eu fazia desse jeito e ficava perfeito. Agora eu vou processar aqui. Prontinho, pessoal, o nosso queijo já está processado. E não processe até virar uma pasta. A textura é essa aqui, ó. Agora vamos fazer a nossa massa. Para a massa da nossa produção de pizzas, vamos precisar de 400 ml de água, 100 ml de óleo, 40 gramas de açúcar, 20 gramas de fermento biológico seco, 2 ovos e o sal da massa, pessoal, eu substituo por 50 gramas de queijo parmesão. 50 gramas do queijo parmesão é o pacotinho, viu, pessoal? E eu começo misturando aqui com o fouet, para que todos os ingredientes aqui fiquem bem misturados. Aqui eu tenho 1 kg de farinha de trigo sem fermento. Coloque a farinha aos poucos. Chega um momento em que a massa fica pesada e eu não consigo mais misturar com o fouet. Não tenha pressa em fazer a massa da pizza, tá bom, pessoal? Tenha pressa em comer, porque o cheiro fica maravilhoso quando ela tá assando, né? Mas quando você estiver fazendo, faça ali com todo carinho, prestando atenção no passo a passo da sua receita, que eu tenho certeza que você vai ter sucesso aí na sua massa. Observe que eu misturo essa massa trazendo a borda da massa para o centro da massa. Todos os ingredientes aqui já estão bem misturados. E agora eu vou colocar essa massa aqui na bancada. A sova dessa massa é muito simples, você só precisa prestar atenção. Você vai pegar e trazer para o meio. Vai pegar e trazer para o meio. E quando você pega a prática, você faz isso muito rápido. Existe uma outra forma também de sovar a massa, que é rasgando assim. Mas hoje eu vou fazer desse jeito aqui, porque eu acho que cansa menos quando eu faço assim, sabe, pessoal? Desse jeito aqui, ó. E agora eu vou acelerar o vídeo, porque eu vou sovar essa massa aqui por uns 15 minutos. E força! Prontinho, pessoal. Passado esse tempo, olha só como a nossa massa fica. Perfeita, né? Agora eu vou dividir essa massa em 3 e vou deixar ela descansar.
E aqui é o seguinte, pessoal, desse jeito que a massa está aqui, se você quiser abrir no rolo, pode. Mas a dica que eu lhe dou é que deixe ela descansar um pouquinho, porque assim vai facilitar quando você for abrir no rolo. Prontinho, pessoal, a nossa massa já descansou um pouco. Olha só como ela fica bem maleável. Perfeita, né? Essas duas vai aqui pro canto. Pessoal, observe que essa massa aqui, ela está em formato de uma bola, né? Aí, o que é que você vai fazer para abrir essa massa? Facilita bastante. Você vira de ponta cabeça, tente abrir essa massa em um formato de retângulo, assim, ó. Observe que ela já tem formato de retângulo, tá vendo? Agora, vamos abrir essa massa no rolo. Do meio para fora, do meio para fora, do meio para fora, do meio para fora. Nesse sentido também, do meio para fora, do meio para fora. Faça assim com a massa toda. E a espessura dessa massa é a espessura de um palito de churrasco. Eu sempre falo isso aqui pra vocês. Olha só como o rolo corre aqui no palito de churrasco. E não se preocupe que essa massa ela não vai ficar fina, porque ela é uma massa fermentada. Pessoal, e aqui tem uma dica muito importante. Escreva ela aí no seu caderninho. Quando você terminar de abrir a massa, deixe ela descansar por uns 5 minutos. Pra que isso, Edva? Você tem que deixar descansar porque no momento que você for cortar os discos, ela não vai encolher. Então, deixa ela descansar aqui por uns 5 minutos. Essa forma aqui, ela é própria para cortar os discos aqui da pizza. O tamanho dela é de 15 centímetros. Ela é bem antiguinha, viu, pessoal? Já tem um tempinho que eu tenho ela. Passado esse tempo, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão furar a massa. Qual o objetivo de fazer esses furos? Isso impede que a massa fique incerta quando ela estiver assando. E agora eu vou cortar em discos. Essa sobra aqui, pessoal, da lateral da massa, eu vou fazer mini pizzas. O tamanho dessa forma aqui é de 10 centímetros, aqui a largura dela. A sobra da massa você reserva e depois você abre tudo novamente. Essa forma, ela está untada apenas com óleo, tá bom, pessoal? E agora, pessoal, eu vou rechear as pizzas. Não precisa deixar descansar. Assim que você cortar os disquinhos, você já pode rechear. O recheio, você pode escolher qualquer um aí de sua preferência. O legal dessa massa, pessoal, é que como eu corto ela bem fininha, na espessura do palito de churrasco, você não precisa pré-assar antes, você já assa a pizza desse jeito aqui, recheada. Pessoal, frango é uma coisa que eu não gosto de pegar com as mãos, porque o frango, ele azeda muito fácil. E eu já tenho mais de 25 receitas de coxinhas artesanais gourmet aqui no canal. E nenhuma delas vocês vão ver eu pegando o recheio com as mãos. O recheio do frango. Os outros não tem problema não. Se a mão estiver limpinha, pode pegar. E às vezes tem a turminha do nojinho. Ai, ela tá pegando com as mãos. Se você já me acompanha há muito tempo aqui no canal, vocês já sabem que eu não trabalho mais vendendo salgados. Eu já trabalhei por muitos anos, mais de 339 anos vendendo salgados, e hoje
eu me dedico somente ao canal. Eu passo todas as dicas e segredinhos para vocês. Então, tudo isso daqui, sabe quem é que consome? Minha família, meus vizinhos, e tem uma outra turma também que come os salgados do canal Bistrô dos Salgados. São as pessoas que reciclam os lixos. Eles passam aqui na minha rua, tem os dias certinho, então meu esposo faz uma porçãozinha e separa para cada um deles. Eles ficam assim radiantes, viu, pessoal? E o tempo de forno, pessoal, isso depende muito de forno para forno. O meu forno já está pré-aquecido em 180 graus, já tem mais ou menos uns 5 minutos. E o tempo de forno para assar as mini pizzas é entre 10 a 15 minutos. E as maiores, 20 minutos. No forno eu ainda tenho as pizzas de calabresa. E aí eu vou deixar esfriar. Vou embalar e congelar. E no dia seguinte eu mostro para vocês. Prontinho, pessoal. Aqui já é o dia seguinte. Eu tirei algumas aqui do freezer para mostrar para vocês. Elas estão congeladas. O tamanho dessa daqui é de 15 centímetros. Tenho também essas. São as mini pizzas. E basta aquecer. Como eu falei, não precisa pré-assar a massa. Você já termina de rechear, assa, espera esfriar, que foi o que eu fiz ontem à noite, e ensaquei aqui. Essas duas aqui, pessoal, elas não estão congeladas, porque eu quero mostrar como que eu fiz para que elas ficassem assim. Eu tenho esses discos aqui, que é próprio para você colocar na pizza. Você compra em lojas que vendem produtos para a festa. O tamanho desse daqui é de 15 centímetros. E para embalar, você pode usar o saco plástico. Esse daqui é um saco de 1 quilo. Ou você pode usar o filme PVC. Você escolhe aí. Como que eu fiz? Eu coloquei um isopor desse aqui na base. Você trabalha com filme PVC, fazendo desse jeito aqui. Existe um suporte, tá, pessoal? É porque eu não trabalho mais com os salgados, mas existe um suporte para você colocar e facilita muito, caso você queira trabalhar vendendo as mini pizzas ou as pizzas brotinhos. Olha só, você pode usar o saco plástico, que também fica uma maravilha. Prontinho, pessoal. Feito isso, é só levar para o freezer e congelar. E se você não quiser vender a unidade, você pode fazer pacotes, vender pacotes de 10 unidades e não coloque apenas um sabor. Você pode colocar 3 sabores. E aí você já fala para o seu cliente, olha, eu tenho pacotes misto. E aí fala quais são os sabores. Isso daqui é uma praticidade, sabe, pessoal? Muita gente compra isso daqui. E aqui são as minis, que você também pode vender. Elas estão congeladas, viu, pessoal? Basta aquecer, ó. Congelada, congelada. Dá pra perceber, né? O gelo aqui. E essas daqui eu vou aquecer só pra que vocês vejam a qualidade. Rasguei o saco aqui com tudo, pessoal. Quero de presunto. Totalmente congelada. Essa daqui é a mista. Veja só, pessoal. Bem assada. A massa maravilhosa. Olha só. E agora basta aquecer. Você pode aquecer no micro-ondas, no forninho elétrico, no forno tradicional. Você escolhe aí. Até na air fry você pode aquecer. Só tenha o cuidado de quando você for aquecer ou quando você for avisar para o seu cliente, de remover o disquinho de isopor. E agora eu vou aquecer. Eu, particularmente, prefiro aquecer no micro-ondas. E outra coisa, pessoal, eu não posso dizer para você o tempo que você vai aquecer no micro-ondas, porque a potência do micro-ondas, isso depende muito de micro-ondas para micro-ondas. No meu, é 1 minuto e 30.
Gente, aqui perto da minha casa tem uma obra, sabe? Por isso que vocês ficam ouvindo esse sonzinho aí no fundo. Olha só, pessoal. Gente do céu. Olha só. Eu quero mostrar a qualidade da massa. E para isso eu tenho que pegar aqui com as mãos, tá bom, pessoal? Deixa eu pegar aqui. Olha só. Ela é super macia. Ela é maravilhosa. É uma massa assim, nota 1000, sabe, pessoal? Gente do céu, tá quente, mas eu quero mostrar pra vocês. Olha só. Observe que a massa não é uma massa que você precisa pré-assar antes. Do jeito que eu lhe ensinei, siga o passo a passo. Olha aqui, dá pra ver a qualidade da massa, né? E para aquecer essas que estão assadas e resfriadas, no meu micro-ondas, o tempo é de 40 segundos. Basta 40 segundos, eu já aqueço ali. E o preço de vendas, pessoal, não posso falar para vocês, porque o valor dos ingredientes depende muito de região para região. Eu já tenho aqui no canal mostrando passo a passo de como calcular o preço de vendas dos seus salgados. Eu vou deixar o link para vocês. Independente de salgados, pode ser marmitas, pode ser pizzas, pode ser empadão, o que você quiser. E essa tabela, ela está em PDF e ela está em branco, onde você pode imprimir e colocar aí o valor dos ingredientes da sua região e fazer os cálculos. Para embalar a mini pizza, você pode colocar no saco plástico, nessas bobinas aqui que eu mostrei para vocês, ou embalar 5 unidades no plástico filme. E aí você escolhe o que for melhor para você. Se é melhor embalar assim ou no filme PVC. Com 1 quilo de farinha de trigo, dá para fazer 23 unidades do tamanho de 15 centímetros, que é a famosa brotinho, e 15 unidades da mini pizza. Pessoal, obrigada por assistir até aqui. E se você quiser ajudar ainda mais o canal, clique no botão Seja Membro ou no botão Valeu Demais. E lá você terá todas as informações. E não esqueça de deixar seu comentário abaixo. Até o próximo vídeo. Um forte abraço!